Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Ao longo dos últimos meses, o barril de petróleo subiu 25% no mercado internacional e a moeda brasileira se desvalorizou algo em torno de 6%. Isso ajuda a explicar por que a Petrobras reajustou o preço dos combustíveis em pouco mais de 30% no Brasil. Estamos falando de uma companhia que exporta e importa petróleo. É sempre importante lembrar isso. O Brasil extrai petróleo na Bacia de Campos e também na Bacia de Santos e acaba exportando principalmente para os Estados Unidos e para a China. Afinal, as refinarias brasileiras são bastante antigas e não têm tecnologia para refinar petróleo pesado, petróleo que acaba sendo extraído em território nacional. O Brasil refina petróleo leve, com muito querosene, gasolina, etc., que vem principalmente do Oriente Médio. É por isso que, se você pegar a pauta de exportações do Brasil, um dos principais produtos por nós exportados é petróleo. E a pauta de importações, um dos principais produtos por nós importados é petróleo também. No final das contas, a Petrobras, que importa petróleo e às vezes importa também gasolina e derivados já refinados, acaba sendo obrigada a repassar para o preço final desse produto aumentos do preço do petróleo e também aumentos do preço do dólar. Isso acaba tendo um impacto muito dramático sobre a inflação, sobre custo do diesel, custo do frete e assim por diante, sem dúvida alguma. Dito isso, como acomodar o aumento dos preços, o aumento do custo que impacta tanto a vida das pessoas? Olha, o governo ele pode, se quiser, subsidiar os combustíveis. Basta ele aumentar impostos ou cortar despesas em outras áreas, de forma bastante transparente, de forma bastante objetiva. É uma escolha que a sociedade, sem dúvida alguma, ela pode fazer. O que não pode é interferir na Petrobras. Primeiro, porque é ilegal. A Petrobras acaba tendo, por conta de ser uma companhia de capital aberto, uma série de proteções previstas na legislação. Não por acaso, a Petrobras já foi processada em momentos anteriores por seus acionistas minoritários e foi obrigada a pagar uma indenização bilionária. A Petrobras ela também não pode não repassar para o preço dos combustíveis um aumento dos custos, porque se ela não fizer isso, ela perde capacidade de investimento, de produção, ela vai ser obrigada a se endividar mais, ela vai ter um aumento no custo de capital, porque vai ser vista como uma companhia mais arriscada. Isso vai ter desdobramentos sobre outras companhias brasileiras, que também serão vistas como empresas um pouco mais arriscadas, em função de rompantes de intervencionismo e de imprevisibilidade por parte do governo brasileiro. O que eu quero colocar é o seguinte: não é a Petrobras que tem que resolver o problema dos preços dos combustíveis, mas o governo. Em condições normais, nós deveríamos ter um sistema tributário com um colchão de impostos. Os impostos poderiam ser reduzidos em momentos onde o petróleo estivesse mais caro e poderiam ser aumentados em momentos onde o petróleo estivesse mais barato. Mas isso deveria ser feito dentro de um conjunto, dentro de uma série de aspectos de uma reforma tributária mais ampla, para que o sistema tributário brasileiro não fique capenga. Um outro ponto importante é que estamos falando de um momento de transição. Dentro de uma década, aproximadamente, o mundo ele caminhará inexoravelmente para a economia verde e o petróleo vai perder cada vez mais relevância. A Petrobras não tem capacidade de extrair todo o petróleo do pré-sal, de realizar todos os investimentos para extrair petróleo no Brasil e terá ainda menos capacidade de investimento se sofrer sucessivas intervenções, como está acontecendo nesses últimos tempos, como tem acontecido nos últimos dias. Não podemos esquecer também que esse ambiente de incerteza, de imprevisibilidade, onde o presidente acorda de mau humor, com a pá virada e resolve demitir o presidente da maior companhia do país, gera um ambiente de incerteza e de insegurança. E claro que diante de um quadro de incerteza, de imprevisibilidade e de insegurança, as pessoas compram dólares. O preço do dólar sobe
e, consequentemente, os combustíveis ficam ainda mais caros. Gente, problemas complexos normalmente têm soluções simples e completamente erradas para resolvê-los. Não é assim que se faz. Não é intervindo na Petrobras, ainda mais de forma tão atabalhoada, que nós poderemos equilibrar eventuais desajustes e desequilíbrios que aconteçam no mercado de energia. Vamos acompanhar o que acontece ao longo dos próximos dias. Afinal, o impacto foi bastante devastador nesse primeiro momento em termos de expectativas. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petijornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, que é mantida exclusivamente com a ajuda, com o auxílio de nossos apoiadores. Além disso, vou colocar aqui também o site do petcursos.com.br com o convite para a nossa próxima aula inaugural que acontecerá no dia 2 de março e que já está com inscrições abertas e gratuitas. A aula será sobre tecnologia e as relações entre tecnologia e poder. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.